Boa noite, tudo bem com vocês? Ó, eu já tô aqui no celular, tô vendo quem que já entrou e eu vou aproveitar para pedir para vocês que estão aí ligadinhos no YouTube. A gente consegue saber quem está aqui escrevendo, né? Não consegue muito bem ver quem está online, mas manda esse link aqui para alguém que você gostaria que tivesse aqui. Todo estudo a gente fala, né, que se a gente está estudando a Bíblia aqui, com certeza mais gente poderia estar estudando também. Então, que bom que você está aí. Eu sei que a Renatinha está conectada, ela já me falou que ela não perde um estudo bíblico. Renata, estou muito feliz que você está aí com a gente hoje, tá bom? Deus te abençoe todo mundo que já está entrando aí, com certeza. Mas olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bonito.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai estar com você, já está com você, mas vamos pedir para que ele esteja bem pertinho da gente, sabe por quê? Nós vamos falar sobre Jesus e a fidelidade. E é um tema que envolve muitas coisas. Talvez você que está namorando pode estar pensando fidelidade no namoro, fidelidade no casamento, fidelidade na família, pode também estar pensando aí fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você logo, logo vai ver sobre o que a gente realmente vai estar falando aqui hoje, tá bom? Já mandou esse link aqui do YouTube para alguém? Ó, tô vendo aí, hein? Eu não consigo ver, agora eu consigo ver aqui no Facebook, eu conseguia ver que com quem compartilhava. No YouTube eu fico meio perdida aqui. Mas se você está compartilhando, eu fico muito feliz, tá bom? A gente está tendo uma audiência bem legal. A gente está tendo, assim, no começo é 30, depois 40, 50, 60, 70, 80, dependendo do dia, que eu sei que é bem corrido para vocês também. Falando nisso, como que foi o seu dia hoje? Bem corrido? Mas que bom que você parou, chegou aí. E olha só, quem tá vendo aí eu de camiseta do Mulheres em Missão? Essa é uma camiseta que nós estamos usando há 2 anos. Ano passado e esse ano aí, não, acho que é um pouquinho mais, 2 anos e meio. E nós gostaríamos hoje de sortear 2 camisetas, tá bom? Nós temos ela PP, PM, GGG, Extra G, Extra GG. A gente tem de vários tamanhos e a gente vai ficar muito feliz de sortear para vocês 2, tá? Só que para isso vocês precisam preencher, vocês já sabem disso. Precisa preencher aqui um link que vai ser colocado agora. Tem tanto no QR Code, se você tiver com seu celular aí pertinho para poder colocar, quanto um link que a gente vai estar mandando aqui agora. O pastor Rafael está sempre ligadinho aqui com a gente e a gente consegue mandar para vocês, a Martinha também, a Vivian também, que conseguem mandar aqui o link para que vocês consigam abrir para o nosso sorteio, tá bom? Seu cadastro e sorteio. E também pedidos e agradecimentos que a gente sempre pede para vocês colocarem aqui. Aí às vezes você fica assim, Grace, mas por que eu tenho que escrever? Jesus já sabe, eu sei disso. Mas quando mais pessoas estão sabendo, elas conseguem interceder e orar por você. Por exemplo, se eu vou ler que você que está aí do outro lado, João, colocou aqui que você está passando uma dificuldade com seus filhos. Se eu estou recebendo essa mensagem, você acha que quando eu for dormir, quando estiver andando, eu não vou lembrar de você? Eu não vou interceder por você? Com certeza, tá? É assim, quando a gente descobre, quando a gente sabe de alguma coisa de alguém, a gente quer conversar. E a gente vai conversar com quem? Com Deus. A gente conversa com Ele e coloca na nossa oração. Eu também tenho meu caderninho de oração. Não sei se vocês têm aí. Aqui tá. Cada um tem o seu jeitinho. Eu tenho um pequenininho, que é esse daqui, e tenho um que eu deixo em casa. Esse vai na bolsa e esse eu deixo em casa. Porque quando alguém fala comigo, minha cabeça falha, gente. Eu já tive Covid, vocês já sabem disso. Estudo passado eu fiz uma bagunça na cabeça aí, mas assim, parece que mexe um pouquinho, né, com a nossa mente, ou a gente joga na conta do Covid, né, o esquecimento. Mas eu tenho isso daqui. Então, se você escrever aí nesse link pra gente, saiba que seu nome vai estar aqui no meu caderninho e com certeza no caderninho do céu, que é o que mais importa, não é verdade? Então, vamos orar? Vamos lá? Posição para a oração? Não precisa fazer assim, né? Que eu tenho 2 crianças aqui e eu faço, mas vamos lá, gente. Para tudo que você está fazendo e vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia chegou ao fim e porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui ao finalizar esse dia de trabalho, de atividades, estarmos aqui agora para estudarmos um pouquinho da Tua palavra. Hoje, mais uma vez, estudaremos um tema que é delicado, um tema que toca o nosso coração, mas nós pedimos sabedoria que vem de Ti, para que nós possamos entender, compreender e também falar para os outros acerca desse tema. Mas também, Senhor, hoje nós colocamos aqui um pouquinho sobre os pedidos de oração que as pessoas devem fazer, sim, dividir com alguém, por conta da oração intercessora, aquela oração onde as pessoas intercedem em favor destes pedidos. Então, agora, Senhor, por favor, leia todos esses pedidos que estão no meu caderninho de oração, mas também leia o coração de cada pessoa que está aqui. Se tem alguém que está com dificuldade, não quer colocar para fora, não quer conversar, não quer falar com ninguém, cuida desse coraçãozinho, Senhor. Que essa pessoa possa se sentir abraçada por Ti,
e sabendo que tudo vem de ti, também essa pessoa poderá agradecer pelas bênçãos que receberá. Te pedimos por esse estudo, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês cantaram aí a musiquinha Restaura? Ela tá no playback, eu cantei junto, meu áudio estava fechado, mas eu cantei enquanto começava. E sabe, eu já vou falar o final desde o princípio. Se você está com alguma dificuldade nesse tema que nós vamos tratar agora, Jesus e a fidelidade, antes de tudo eu queria que você soubesse que Deus ele restaura, tá bom? Se alguma coisa você tem falhado, saiba que Deus restaura. Ele é quem vai cuidar da sua vida e ele vai te restaurar. Então, nós vamos para o tema agora, Jesus e a fidelidade, um estudo acerca do relacionamento com Deus. Então, esse assunto, ele depende de uma ligação direta sua com Deus. Se você não tiver o relacionamento com Deus, esse assunto ele não vai fazer sentido na sua vida, tá? Então, se ele não fizer sentido na sua vida agora, que nós vamos estudar, ou se você está em dúvida, saiba que, primeira coisa, você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. Deus, ele vai te dar a compreensão que você precisa, certo? E nós vamos para um texto muito bonito que diz assim, ó. Ninguém gosta de ser traído. Com certeza você não gosta. A dor da traição é um dos piores sentimentos, pois a infidelidade só existe onde havia confiança. A traição dói tanto porque em algum momento houve o compromisso, a entrega, a proximidade e a segurança. A fidelidade é uma palavra que vem do latim e ela significa preservar as características originais, ser fiel à referência. Eu acho tão bonito e eu gosto de exemplificar, pode isso, minha tela grande, aqui está a minha aliança. Olha a sua aliança aí. Quem é casado, quem está noivo, quem tem aliança de compromisso. Vou colocar minha mão aqui atrás. Vocês conseguem ver o começo e o final dessa aliança? Quem consegue ver vai ganhar um carro. Brincadeira. Não consegue ver nem o começo, nem o fim dessa aliança. Sabe por quê? Quando a gente faz um compromisso no altar, quando a gente faz um compromisso no namoro, que é para o noivado, você promete coisas lindas. E essa aliança, agora eu vou comparar com a aliança eterna que Deus fez conosco. Ela não tem começo nem fim, a gente não consegue ver. Muitas vezes eu tenho certeza que eu vou aqui abrir um tema que você vai ficar até encucado, as minhas filhas ficam. Nossa, mas como começou o mundo antes, né? Como que começou e como que vai terminar? Eu não tenho como te falar qual que foi o começo antes de tudo que nós já sabemos. E eu não tenho como te falar do céu, da eternidade. Eu sei que vai ser algo incrível, mas diz que olho nunca viu e nem imaginou o que seria. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem hoje, através dessa aliança. Não existe começo e não existe fim. Isso é tão sublime que chega a ser até difícil de compreender. Mas se nós conseguíssemos entender que o nosso compromisso aqui na Terra, com o nosso cônjuge, com a nossa família, qualquer aliança que você faz com alguém, com a amizade, com a sua igreja, ela é eterna. Nós compreenderíamos de uma forma muito diferente. Então, eu quis colocar aqui um exemplo para que nós possamos entender um pouquinho, tá bom? A fidelidade, vamos lá, é sinônimo de lealdade e de honradez. Como cristãos, o nosso maior exemplo de fidelidade é quem? Pode escrever aí. Qual que é o nosso maior exemplo de fidelidade? É Jesus. E a Bíblia ela fala que ele foi fiel até a morte de cruz. Cristo ele foi fiel ao Pai e ao plano de salvar a humanidade. O seu amor foi tão grande que nos ofereceu não apenas o melhor que tinha, mas ele ofereceu tudo. Ele entregou a si mesmo. Olha só que lindo tudo isso. E agora nós vemos a imagem de uma cruz. Qual deve ser a prioridade da minha vida? Qual deve ser a prioridade da sua vida que está aí? Vamos pensar, vamos ver qual que deve ser a nossa prioridade. E eu vou abrir porque esse texto é maravilhoso. Quem está com a Bíblia aí? Vocês estão ouvindo o barulhinho aqui da minha Bíblia? Vou abrir Mateus 6, 33. Vamos ler? Eu vou mostrar para vocês, porque está muito bonita a minha Bíblia aqui, ó.
Olha só, tem um adesivo do Mulheres em Missão, olha que legal. Vamos lá, Mateus 6,33 diz assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, vai, completa para mim, pessoal, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Entenderam? Olha isso. Vou cantar um pedacinho de uma música. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Essa Grace aí, hein? Gente, musiquinha para mim faz lembrar e gravar muitas coisas. Não esqueçam disso. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Graças a quem nós obtemos os nossos bens. Aí você vai falar, Grace, eu não tenho quase nada. Grace, eu sou pobre. Ai, Grace, mas eu tenho muita coisa. Mas olha, foi com muito suor que eu consegui tudo isso, viu? Foi trabalhando muito. Vamos ver? Vamos ver a resposta? Em Deuteronômio 8, 17 e 18, diga assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, lembre, não se vanglorie falando, olha, tudo que eu tenho foi por esforços, fui eu que consegui. Tem muita gente que usa primeira pessoa em tudo, quando esquece que nós não estamos aqui nesse mundo sozinhos, nós estamos sempre com Deus, seja na alegria, na tristeza, nas dificuldades, seja quando você está desempregado. Tem alguém desempregado aí hoje que está me ouvindo? Deus está contigo. Tem alguém que está muito feliz que conseguiu um emprego essa semana? Deus está contigo. Tem alguém que está há muito tempo, ai, Grace, estou há 10 anos na minha empresa, estou super bem. Deus está contigo. Não se esqueçam que em tudo Deus está com vocês. Seja em momentos tristes, alegres, mas eu te digo uma coisa: tudo que você tem, todos os bens, tudo que você tem é de Deus. E muitas vezes a gente faz aquela continha e em casa a gente responde rapidinho, né? Ai, o que é de Deus? Ai, 10%. Mas não. Tudo o que você tem é de Deus. E agora a gente vai entrar nessa continha aí para vocês entenderem, tá bom? Deus, ele é o dono de tudo. É ele quem nos dá todas as coisas. E é tão bonito quando nós entendemos isso, porque daí tudo fica mais fácil, porque a gente vai dar mais valor. Por exemplo, se você for no mercado e você ficar em dúvida de comprar algo que é lícito e algo que não é lícito, eu não estou falando de bebida, esquece o que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando de coisas que você sabe, nossa, isso daqui não vai me fazer bem. Se você pensar assim, você é capaz de comprar. Agora, se você pensar assim, esse dinheiro é Deus que me deu, você vai saber que o dono do seu dinheiro é Deus. Você vai usar de que forma esse dinheiro? Entendeu? Não ficou diferente um pouquinho? Ficou um pouco diferente, sim. Olha só, do que nós devemos devolver o dízimo? Você sabe a diferença de dízimo e de oferta? A gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre isso, tá? Então, do que nós devemos devolver o dízimo? E nós vamos lá para Gênesis agora. Em Gênesis 28, 20 a 22 diz assim, ó. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aqui está dizendo que Jacó fez um voto. Tudo que era dele, tudo que Deus estava guardando, tudo que Deus estava dando, roupa, comida, tudo, ele tinha recebido e ele tinha que devolver isso que ele estava recebendo. Então, tudo isso ele deveria devolver como um dízimo, porque eram coisas que ele estava recebendo, porque ele estava trabalhando, porque ele estava conseguindo, ele não fez um voto a Deus, ele pediu algo. Então, se ele recebesse algo em troca, ele devolveria a Deus. E em Gênesis 28, de 20 a 22, diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, aqui mais uma vez está falando
do trabalho, aquilo que ele conseguir erguer, conseguir fazer, disso ele vai separar o dízimo, né? Então, assim, para nós sermos bem claros aqui, por exemplo, temos crianças aqui, se você, as minhas filhas hoje, elas ganham R$ 1 por dia, R$ 1 por dia de, como se fosse uma mesadinha, tá? Então, no final do mês, se tem 30 ou 31 ou 28, então vamos num dia, no mês de 30, né? Elas recebem R$ 30 no final de um mês. Então, elas receberam isso de graça, veio para elas, e elas separam. Então, de R$ 33, elas vão separar para o dízimo. E a ofertinha, a gente conversa com elas, que é algo do coração delas, algo com Deus que elas vão separar. Então, normalmente elas separam R$ 1,50, R$ 2 dessa ofertinha. E se elas ganham alguma coisa, por exemplo, dos avós, a gente também faz com que elas separem. E é tão bonito quando elas recebem o dinheirinho e elas já separam antes de usar. É muito especial isso, quando a gente recebe o dinheiro na mão e a gente separa. Hoje em dia, a gente que é adulto aí recebe muito na conta, né? Parece que a gente nem vê o dinheiro. Eu lembro meu primeiro salário, eu recebi na mão dinheiro. Era dinheiro vivo, não era muito, mas eu recebi na mão, assim, aquele calhamacinho de dinheiro, acho que eram uns R$ 300. Eu recebi na mão aquilo dobradinho. E aquilo foi tão bonito porque eu coloquei na mesa. Era dinheiro sujo, porque, né, todo mundo tinha usado, assim, mas eu não estava nem aí. Eu coloquei na mesa, separei tudo. Aí eu separei o dízimo, depois a oferta. E era isso que nós deveríamos fazer, se a gente pudesse, né, sacar, colocar o dinheiro aqui, ver, sentir que eu tô separando algo aqui para Deus que é especial. E hoje em dia mudou muito e às vezes a gente não para pensar, né? Enquanto que eu ganho, enquanto que tudo é de Deus, mas o que eu separo para Ele? E esse exercício é importante. Se você está aí do outro lado, eu sei que os aposentados esse mês vai ser especial, não vai? Eu tenho certeza que para você vai, porque parece que deu uma melhorada aí esse mês, aí vocês vão receber já o 13º, é isso mesmo? Eu acho que eu ouvi uma história dessas aí. Então, quando a gente separa antes, é tão especial. Então, se você conseguir ver a sua conta, dá uma olhadinha, ver o que você está separando aí, que vai ser importante, tá bom? Vamos lá. Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Vamos ver no passado? Engasguei aqui. Em Números 18, 21, diz assim, ó, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Gente, não mudou muito, sabe por quê? Hoje, vamos ver se o próximo aí tá falando sobre hoje. Aqui, ó, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 está falando assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E nós temos mais um texto, daí eu vou falar com vocês aqui uma coisinha, tá bom? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso está escrito, a Bíblia, você pode pensar assim, nossa, mas a Bíblia é antiquada. Gente, ela é super atualizada, tá? Porque esses textos servem hoje pra gente, eles são atuais. É exatamente tudo que está escrito aí. Agora eu vou traduzir, porque eu não gosto de falar nada que parece que não seja entendível. Eu não gosto de ouvir nada que não pareça entendível, tá? Então, assim, eu já estou aqui, acho que é o quinto estudo ou o quarto? Acho que é o quinto estudo que a gente está junto, né? E eu acho que as pessoas que estão aqui já estão entendendo bastante. Então, traduzir tudo que está escrito aí na Bíblia para que vocês possam entender. Olha só. O dízimo, ele serve da pregação do evangelho. Então, quando na igreja você
vê evangelismos, quando você vê materiais voltados para o evangelismo, para a pregação do evangelho, saiba que ali o seu dízimo está sendo revertido, tá bom? Então, ficou claro para vocês? Tá? A gente já vai falar aqui, deu uma falhada aí, mas já deve estar voltando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ofertas, mas hoje você precisa entender agora que os dízimos, então, são para manutenção da pregação do evangelho, tá? Quando você vê um pastor, os dízimos estão. Oi, gente, eu acho que falhou tudo aí. Eu vou dar uma repetida aqui, tá? Que eu não sei da onde que vocês ouviram. Aqui o meu deu que estava tudo falhado. A internet instável. Não vou falar qual que é a minha internet, tá? Pra vocês não comprarem igual aí. Mas vamos lá. Então, eu estava explicando, então, que os dízimos, eles são usados para manutenção e pregação do evangelho. Então, para evangelismos, quando você for ver na igreja, para os pastores, para materiais voltados diretamente para o evangelismo, tá bom? Evangelho, pregação do evangelho. E agora nós vamos explicar um pouquinho sobre as ofertas. E no final a gente explica, eu sei que vai ter dúvida, porque é um assunto delicado, e agora a gente vai falar um pouquinho para que servem as ofertas. Você sabe para que servem as ofertas? E Êxodo 35, 29 diz: os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. E nós vamos para mais um texto em 1 Crônicas 29, 9. É um pouco aqui, um pouco ali, na verdade, e a Bíblia toda se completa, isso eu acho maravilhoso. Então, 1 Crônicas 29, 9 diz: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Tem mais, de novo, uma palavra aqui. Antes estava falando voluntária, agora voluntariamente. Porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E mais um texto, na verdade tem mais dois. 1 Crônicas 29, 16 diz assim: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Se você está lendo comigo aqui, você já está tendo clareamento aí na sua cabeça, não de dente, tá, gente? Clareamento de cabeça para entender que as ofertas aqui já está falando alguma coisa para vocês. Elas são de coração, tá? Vamos ver aqui. Elas são voluntárias. Ó, já estou juntando aqui algumas palavrinhas, certo? E para edificar uma casa ao teu santo nome. Então, dízimo é para construção de igreja? Dízimo, oferta, desculpa, tem a ver com edificar casa, construir igrejas. Vamos para o próximo texto e a gente já fecha esse assunto. 2 Crônicas 9, 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só que lindo! Então, assim, a gente já aprendeu, coloca minha tela grande aqui para vocês me verem maior, olha só. A gente já aprendeu, então, lendo esses textos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a oferta é algo que vem do nosso coração, tá? Então, quando eu dei o exemplo das minhas filhas, que elas ganham R$ 1 por dia, no final elas ganham 30, ou 31, ou 28 por mês, e elas separam, isso a gente não toca, tá? Isso daí não tem como tocar. Dízimo não se toca, gente. Dízimo, vocês leram no texto comigo, nos textos comigo. Ali tá falando que tem que ser de coração, tem que ser se você quiser, não pode ser triste. Não, a gente não fala disso, porque dízimo é de Deus, é sagrado, tudo é dele. Mas o dízimo é algo separado. Algo separado, essa aliança feita de Deus conosco, é o dízimo, acabou. Então é R$ 3, no caso das minhas filhas, é R$ 3 e não se mexe nisso. Agora, a oferta é algo que é de coração. Isso passa por um sentimento, isso passa por, nossa, quanto que eu posso ajudar para a obra de Deus avançar no sentido de construção.
de coisas, a gente fala que seriam objetos, seriam coisas para construir, para melhorar, para poder reformar. Aí entra a oferta, aí vem de coração. E eu posso tanto, aí a gente pode falar a palavra dar, eu posso tanto dar 1,50 no caso das minhas filhas, que seria algo muito bom, como eu posso dar R$ 1, como eu posso dar R$ 2, ou até mesmo R$ 3, ou mais do que isso, vai do coração. E no caso de uma criança, a gente pode orientar. No caso de uma família, a gente pode também se juntar à família e conversar. Nossa, quanto será que nós podemos dar, né, de oferta? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês em relação à oferta. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Tem alguém que foi bem nas provas essa semana? As minhas filhas foram muito bem. Você sabia? Vou dizer mais uma coisa aqui. Tem alguém que se formou? Conseguiu se formar? Terminou os estudos? Sabia que de tudo que Deus nos dá uma bênção maior, a gente pode ofertar? É isso mesmo. Uhum. A gente pode fazer isso de coração. Não é muito bonito isso? Viu? Vocês estão aprendendo, eu também. Olha só, o que Jesus ensinou sobre dízimos e as ofertas. Olha só. Mateus 23 fala assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus. Gasguei de novo, gente. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, nós vemos os dois lados da moeda. Tem pessoas, e aqui a gente pode lembrar da história da viúva, lembra? Que deu tudo o que ela tinha. Ali naquela, eu consigo visualizar, não sei se você fecha os olhos às vezes para poder imaginar o que estava querendo ser falado ali na Bíblia, naquelas histórias, parábolas. E eu consigo fechar os olhos e ver assim um tapete vermelho para aquelas pessoas poderosas que estavam cheias de dinheiro ali, desfilando para poder entregar as suas ofertas, os seus dízimos ali, né? E vem aquela idosa, viúva, bem quietinha, se escondendo ali, com aquelas moedinhas assim na mão, e ela coloca, sai correndo, mas aquele barulhinho e aquela forma que ela chegou fez com que Jesus visse ela, fez com que Jesus a enxergasse. E isso é tão bonito, não é verdade? Quando o nosso coração, ele também é entregue antes, né? Então, quando a gente fala que é 10%, se nós conseguíssemos entregar 10% da nossa arrogância, né? Da nossa achismo, seria tão bonito, não é verdade? Então, essa é uma das histórias aqui que está em Mateus 23, desse modo de a gente entender. E em Marcos 12, 41, 44, reforça o que a gente está falando aqui da viúva pobre. Assentando diante do gasofilácio. O que é gasofilácio? Alguém sabe me dizer? Gasofilácio hoje nós usamos também, né? Ainda mais agora na pandemia, muitas igrejas adquiriram aquele lugar onde a gente coloca o dízimo e a oferta ali dentro, né? Então, é tipo uma caixa, onde a gente tem reservado para isso. Então, observava Jesus, a gente já falou sobre isso aqui, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades, vindo, porém uma viúva pobre depositou 2 pequeninas moedas correspondentes a 1 quadrante. A gente já comentou sobre ela aqui, da forma como essas 2 pessoas que a gente pode colocar aqui, né? Essas pessoas que se achavam, colocaram, e da forma como a viúva pobre colocou. E continuando aqui, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu não sei o que estava no coração dessa mulher no sentido de pensar, né, no que aquilo faria de diferença na vida de alguém, por exemplo. Mas eu te digo que vou comparar aqui com a época da pandemia. Eu não sei quantos de vocês sabem
mas muitos dos nossos líderes que acompanham aqui a Associação Paulista do Vale, e eu vou abrir o coração aqui para vocês que também estão nos visitando, mas vocês sabiam que o momento de maior fidelidade da nossa igreja foi na época de pandemia? Está sendo, né? Porque a gente está vivendo isso ainda. As pessoas, eu acho que tomaram sentido do que realmente importa na nossa vida, né? E a fidelidade foi algo muito, muito visível. E eu tenho certeza que na pandemia vocês com certeza enfrentaram muitas dificuldades, assim como a gente, financeiramente, fisicamente, de saúde, de ordem de saúde, mas a fidelidade estava acima de tudo isso. Isso é maravilhoso. E agora nós vamos conversar sobre alguns pontos que a gente aqui precisa, né, colocar os pingos nos is. Vamos conversar assim? Olha só. A Bíblia, ela ensina que os dízimos e as ofertas são parte da adoração, tá? Então, isso daqui já está claro e a gente não mexe nisso. O ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio. É a minha dádiva de gratidão pelo que Deus me deu, tá? E as ofertas, elas representam a nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz, o que ele faz hoje como intercessor e o que fará quando voltar. A Bíblia ela não prescreve o percentual da oferta. Então, não existe um receituário ali, né, falando quanto que eu tenho que devolver, dar de oferta. Portanto, ela pode ser menor ou igual ou até maior, como do dízimo. A gente já conversou sobre isso. E os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de pregar o evangelho a todo mundo. A gente já entendeu a finalidade tanto dos dízimos e quanto das ofertas. E eu vou novamente repetir, os dízimos são para a manutenção da pregação do evangelho. Então, evangelismos, pastores e materiais voltados para isso. Já a oferta é para a parte estrutural, o apoio, o trabalho social, construções de igreja, manutenção de igrejas, tá bom? E uma das coisas que eu queria que eu entendi, e a gente vai voltar agora para a nossa apresentação, mas que eu gostaria que vocês entendessem agora. Conheci sobre a fidelidade, e agora? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que pode colocar aqui para mim, que eu vou falar algo que para mim tocou muito, 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 muito no meu coração. Eu não sei se você já... eu sempre coloco exemplos aqui para que a gente possa entender. Eu não sei se você já andou aí de carro, a pé, e alguém te pediu dinheiro. Eu não sei, na pandemia aumentou muito, aqui em São José dos Campos pelo menos aumentou. Não sei onde você mora, se também está acontecendo isso. Mas muitas pessoas pedem dinheiro e às vezes a gente dá. E as minhas filhas ficam assim, mamãe, mas para que ele vai usar, será? Será que ele vai comprar bebida? Será que ele vai comprar droga? Ou mamãe, será que ele vai comprar fralda mesmo, que é para que ele pediu? Ou será que ele vai comer comida mesmo? Gente, eu fiz a minha parte. Eu entreguei porque eu quis, porque deu vontade, porque eu sei que o certo é a gente ajudar, por exemplo, a asa da nossa igreja, da comida, da alimento, da dinheiro, da vestimenta. Mas assim, se no meu coração tocou e eu dei ali, as minhas filhas já viram isso, a minha função eu já fiz. O que essa pessoa vai fazer ou deixar de fazer não é comigo, é ele com Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer agora? A minha salvação, ela não vai depender de eu ficar remoendo as minhas unhas e ficar assim, nossa, o que será que estão usando? Nossa, mas será que estão usando certo? Nananana? Gente, lembra dessa experiência que eu usei aqui agora com vocês? Vocês devolveram o dízimo, vocês entregaram as ofertas. A sua parte você fez, é você com Deus. Agora, o que vai ser feito, deixa que Deus vai conduzir e guiar. E eu sei que esse assunto ele é delicado, mas oremos para que todos nós saibamos fazer o que é certo e também que as pessoas que recebem isso façam o que é certo, tá? A gente precisa orar muito, porque hoje, quem sabe, não é você quem está sendo tesoureiro, tesoureira da igreja, mas amanhã pode ser você. E todos esses desdobramentos requerem fidelidade a Deus, sabedoria em conduzir a obra de Deus, tá bom? Voltou? Vamos voltar aqui? Então, conheci sobre a fidelidade. E agora, o que eu vou fazer? Entendo que a devolução dos dízimos e das ofertas é uma forma de adorar a Deus e demonstrar a minha fidelidade e relacionamento com Ele.
É tão bonito caminhar, né? Semana passada a gente conversou aí um pouquinho mais sobre a comunhão diária com Deus. E se eu estou pertinho dele, isso não vai me pesar. Se você hoje está me ouvindo e está pesando, você está pensando assim, nossa, eu vou ter que devolver, aí sim que a minha conta não vai fechar no final do mês. Gente, não pensa assim. Se você não fizer isso, aí que a sua conta não vai fechar no final do mês. Sabia disso? Muda a forma de pensar. Então, se você conheceu, se você está ouvindo sobre essa parte da fidelidade com Deus, meu amigo, minha amiga, acorda. Vamos ser fiéis a Deus no pouco, porque sobre o muito ele nos recompensará. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Nós temos agora o link de dúvidas. Eu sei que vão ter muitas, né? E a gente está aqui para aprender e ensinar e aprender. Então, nós temos o link aí de dúvidas, sugestões que você pode escrever para a gente aí também. Nós vamos ficar muito felizes se você nos escrever, tá bom? E deixa eu fazer um convite para vocês. A nossa semana de evangelismo está chegando. Falta pouco, dia 28 está aí pertinho, 28 de maio. Procura uma igreja, faça parte. Se você quiser ajudar, pode ajudar. Se você está nos visitando aí, está, Grace, estou aprendendo mais sobre a Bíblia, corre para a igreja. Essa semana vai ser muito especial. E eu conto com vocês, tá bom? Jesus, restaurador da vida. Olha só que tema mais maravilhoso, tá? Eu conto com vocês para estarem nessa semana também. Vamos orar? Vamos? Querido bom Deus, muito obrigada porque o Senhor esteve conosco neste estudo, em mais um estudo. Obrigada porque tua Bíblia foi aberta, porque nós somos um pouco ali, um pouco aqui, e aos pouquinhos nós estamos compreendendo tantos detalhes para que nós possamos ter uma vida de acordo com a tua vontade aqui neste mundo. Por favor, nos capacita, nos dê sabedoria que nós possamos fazer a escolha certa em relação à fidelidade, hoje em especial, a fidelidade em relação aos nossos bens, ao seu bem, Senhor, o dinheiro que o Senhor nos dá. Que nós possamos ser fiéis sobre o pouco, porque nós sabemos que sobre o muito o Senhor nos colocará. Nos entregamos em teus braços de amor. Peço mais uma vez, bênçãos sem medida para todas as pessoas que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada porque você ficou conectado, conectada com a gente. Hoje eu falei bastante, né? Mas que bom, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau!